Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que fazem as aulas ao vivo de forma presencial. Para quem está acompanhando as aulas no curso de jogos, né, a gente está dando sequência aqui ao nosso trabalho de pintura de personagem, né? A gente vai entrar hoje no conteúdo de pintura de figurino, né? A tentativa é tentar cobrir os tópicos aqui. Talvez eu tenha que dividir em duas partes, dependendo de como for o tempo que eu vou gastar em cada um dos tópicos aqui, né? E é bom lembrar, né? Se a gente for no nosso plano de ensino aqui, que a gente já passou por várias etapas, né? Então a gente já fez a introdução à ferramenta, a gente já fez a preparação do asset 3D, a pintura de um asset 3D, né? A gente fez é, é, a definição da paleta do personagem, né? A pintura da pele do personagem, e agora a gente está na pintura do figurino, né? O personagem que a gente está lidando aqui, eu tô com esse personagem aqui que tem, né, já a pele que eu preciso para explicação, né, que tem os detalhes, né, a gente colocando no jogo vai parecer completo, né, vai parecer que tem todos os elementos em cena de um jogo, né, então, provavelmente ela não vai ser usada em closes muito grandes, então isso aqui já é o bastante para mim, né. A próxima etapa é pintar a roupa. Eu não estou com o intuito de gravar nessa aula a pintura das duas peças de figurino, o intuito é fazer só uma, porque a lógica vai ser a mesma para as duas, né? A mesma lógica para o sapato. Se houver tempo durante o semestre, eu posso fazer um vídeo à parte desses processos, mas o mais provável é que essas aulas sejam só a demonstração e o resto seja o momento de prática de sala de aula. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz inicialmente para o rosto, né? Eu estou marcando o que, que é minha cor base aqui e quando a gente pensa na cor base do meu personagem aqui, da minha camiseta, né? O que, que seriam as sombras que eu não vou conseguir tirar no 3D, né? Se eu for no 3D iluminar essa cena aqui, né? Não tem dobra nessa blusa para eu poder gerar relevo, né? Então, vários dos relevos que eu gostaria de ter no tecido, eles vão ter que ser pintados, né? Então, eu vou querer que nessas áreas, né, do corpo aqui, a gente tenha o caimento da blusa, né? Talvez umas pregas aqui nesse espaço, ou seja, a sombra do tecido acontecendo aqui. Talvez seja interessante fazer também as dobras que acontecem na junção do braço, né? Você pode olhar alguém vestindo uma roupa ou uma fotografia de roupa para usar como referência, né? Mas provavelmente a gente vai querer sugerir esses relevos, né? É, visto de costas, né? É, eu vou ter a mesma relação, mas provavelmente visto de costas a gente vai ter o caimento um pouco mais reto, né, e acumulando com uma forma sinuosa aqui, né? Então, essa sinuosa de acúmulo talvez seja mais importante para as costas aqui, né? A mesma coisa se eu quiser fazer uma marcação indicando que tem algum relevo aqui do corpo afetando, né? Talvez seja importante. Talvez seja importante também colocar um pouquinho do volume no ombro aqui, com algumas manchas de sombra. Essas manchas elas vão ser delicadas, né? Eu não quero que elas sobreponham as sombras é, que a gente vai ter no 3D. Eu quero só que ela indique sombras que eu não teria se não fosse pela pintura, né? Então eu vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro, vou pintar direto na superfície. Eu tenho aqui no Krita já salvo a imagem da camiseta, isso foi feito algumas aulas atrás, né? E o mapa de UV da camiseta para poder finalizar isso aqui no Krita se eu quiser, né? Então aqui eu preciso só marcar realmente aonde que ficam essas manchas, né? Então essa pintura pode ser bem mais suave. Eu quero um brush que receba tanto o tamanho, né, na pressão da minha caneta,
quanto a opacidade na pressão da caneta para poder fazer a sombra ficar suave assim. Então, eu quero esse tipo de comportamento. Também quero, na configuração do meu brush, o smooth, né, uma sombra mais suave, né, talvez até mais suave ainda, né, do que isso, né, mas eu não quero um pincel muito duro não, tá? E aí, a gente tem o caimento principal aqui da roupa, né, a sombra principal. Talvez eu queira acumular um pouquinho dessa sombra aqui também na beirada da camiseta, né, talvez seja interessante, né? E eu vou querer um tom mais claro ainda, na verdade, para poder sobrepor melhor esses tons. Acho que eu vou fazer ela bem grande, essa sombra, né? Dá uma sugestão de que clarei demais. Vamos regredir um pouco. Eu acho que assim vai me dar uma sensação ok. Vou pintar um pouquinho dessa base aqui, né? E aqui eu vou fazer a sombra que vem apoiada na outra direção aqui. Acho que assim funciona, né? Então acho que isso aqui já vai me dar uma sensação de que tem dobras no tecido. Geralmente a lógica de dobra de tecido, se você tem uma superfície apoiando, né? Por exemplo, o ombro apoiando no topo da camiseta ou o peito apoiando, a gente tem uma área onde é lisa, não tem nenhum tipo de dobra e, né, vamos imaginar uma esfera com tecido caindo por cima, né? Então, no rumo da curvatura do tecido, a gente vai ter essas aberturas de dobra assim, né? Então, geralmente essa é a lógica da dobra, né? Um lado de apoio, né? E a partir dessa curvatura a gente tem essas marcações que vão dar a sensação que é o tecido, que são linhas curvas em forma de arco, né? Então é o que eu estou tentando simular aqui na altura do peito, né? Eu vou tentar fazer isso também um pouco aqui nessa altura. Lembrando que isso aqui é só uma marcação é, é, primária, né? Provavelmente eu vou precisar girar meu modelo e conferir se essa marcação, como que ela projeta para outros lugares, né? Então, opa, eu quero Ctrl 1 para ver de costas, né? Então, aqui, provavelmente eu vou querer uma sombra um pouco maior, né? Então, e aqui eu vou querer uma sombra um pouco mais forçada. É, aqui são as costas, né? Então vou dar preferência para as dobras mais abertas, né? Então, depois eu quero fazer as dobras são mais abertas assim. Isso é mais ou menos aonde vai acontecer aqui. Eu posso fazer talvez uma outra dobra que vem do ombro assim, né? Acho que eu vou preferir na marcação assim. Também vou querer sombra na beirada da manga, né? Então, aqui porque eu tenho essa parte do modelo aqui que eu não quero afetar. Deixa eu selecionar ela aqui. Deixa eu inverter. Eu não quero afetar isso aqui, né? Talvez eu queira também fazer isso com um pouquinho de curvatura. Parece que tem um pouquinho de prega aqui, né? Então, aonde tem essa dobra aqui, talvez eu queira um pouquinho da prega, né? Talvez eu queira abrir um pouquinho mais essas dobras depois. Eu quero fazer um pouquinho mais largo. Mas vamos lá. Desse lado eu vou emendar isso aqui e vou tentar só arredondar um pouco um corte ou outro.
Acho que eu não preciso preocupar demais, não. Só fazer uma ou outra sugestão de dobra, né? É, Às vezes só fazer uma outra sugestão de que tem uma dobra em algum desses lugares. Provavelmente é, marcar uma progressão dessa sombra aqui, né? Na altura do pescoço aqui, também eu devo precisar é, indicar que tem um pouquinho de sombreamento, talvez, né? Só o suficiente para eu ter uma noção de onde eu quero as coisas, tá? Outras coisas que eu quero marcar aqui, lembrando, isso aqui é só marcação, né? Eu vou colocar agora uma cor bem escura mesmo, né? Agora eu quero fazer marcação de onde vão ser. Por exemplo, se estiver usando botão, onde que fica essa espaço de botão, né? Onde que eles vão acontecer, né? Acho que se eu fizer uns 4 botões assim, já tá bom, né? Também vou querer marcar aonde que são as costuras. Talvez para isso vale a pena eu usar inclusive o wireframe, né? Para ver onde que estão os cortes, né? E ter uma noção melhor de aonde eu marquei aqui no meu modelo, né? Depois a gente arredonda isso, né? Lá numa pintura do Krita, né? Então, quais são as costuras que eu estou fazendo aqui, né? Opa, toda hora eu estou apertando um atalho diferente no meu teclado aqui. Eu quero Ctrl 1 para ver as costas. Talvez eu precise aqui, ó. Eu já vou marcar uma outra prega que tem atrás, que geralmente tem uma costura aqui em camisa social, né? Eu vou fazer essa costura aqui, né? É, Se tiver uma etiqueta, por exemplo, talvez eu tenha uma etiqueta aqui, né? Se eu quiser colocar uma marca, alguma coisa, né? Ou, por exemplo, se eu quiser colocar uma marca, talvez ela entre por aqui, né? Então é bom saber, né? E aqui, provavelmente a costura da lateral aqui e a costura da manga, né? Eu vou fazer elas desencontradas assim, só para não ficar muito parecendo que é uma linha só, né? Não é bom ter muitas linhas coincidentes, às vezes no design. Então, vou fazer um leve deslocado aqui, né? Então, isso aqui seria a marcação geral dos elementos que eu tenho que pintar eh, de sombra, né? De detalhe. Essa imagem, eu vou salvar ela como a minha shirt color aqui. Então, salvei essa imagem. E eu vou trazer essa imagem pro Krita, né? Então, vou abrir ela como camada aqui, né? Ela foi salva na pasta, vou arrastar aqui para dentro e vou inserir como nova camada, né? E aqui é, eu posso pintar direto aqui, ou eu posso usar isso só como referência e fazer uma marcação nova aqui, se eu quiser, né? Ou seja, eu tenho uma linha boa para seguir, né? Eu vou deixar ela bem suavezinha assim, ó, bem, uma opacidade bem baixinha. Espero que dê para ver na gravação do vídeo. E vou criar uma camada aqui que vai ser ah, sombras, por exemplo. Sombras, né? É, sombras, né? Então esse aqui vai ser meu base color. Base color. Né? Esse aqui é o flat color. E aqui vamos chamar de shadow. Shade. Shade. E aí, eu preciso é, do meu guia de UV também aqui bem pouco opaco mesmo, só para eu lembrar onde estão os limites.
só para eu lembrar, não esquecer dos limites, principalmente porque aonde estiver encontrando aqui é onde vai ser mais difícil de pintar. Talvez eu evite usar essas manchas e concentre mais nas que não encostam na beirada, né? Então vou trancar essas camadas por enquanto, para não correr risco de eu prender ela, de eu pintar nela sem querer. Vou escolher aqui uma cor, segurando o Ctrl, né? Vou escolher uma cor e vou escurecer ela. Eu gosto de usar a paleta, né, geralmente, mas para poder variar um pouquinho, vamos fazer ela usando o seletor de cor aqui, né? E eu não sei qual brush que eu tô aqui, eu acho que eu tô só com um borrão, né? Então eu quero pegar um brush, que pode ser um brush default desses aqui de pintura, né? Geralmente eu gosto desses brushes arredondados, né? É, geralmente eu gosto deles. Vamos ver se eu tenho tem um pouquinho mais de variação. Deixa eu ver como que é esse aqui. Esse aqui é muito duro. Esse aqui ele, a pressão dele é interessante, mas muito agressiva. Então, passear aqui. Deixa eu ver uns pincéis suaves aqui mais para baixo. O que que a gente tem? É, tem esses que tem um pouco de cor quando você mistura. Talvez um desses seja interessante. Talvez esse aqui seja bem interessante. Tá. Bom, seja o que Deus quiser. Vamos pôr uma opacidade baixa nele também. Eu quero evitar chegar muito no canto. E eu não preciso preocupar tanto com a opacidade dessa pintura, porque eu posso mexer na opacidade da camada. É, mas esse brush que eu escolhi aqui, ele mistura tinta enquanto pinta. Então ele dá eu consigo dar uma borrada em algumas partes aqui, né? Então, acho que eu posso pintar mais pra cá, assim. Ou seja, tentando evitar colar demais aqui nessa extremidade, né? E usando bem pouquinho de opacidade aqui para bem pouquinho de pressão para esse espaço. Aqui nessa junção aqui, que é, vamos fazer um pouco menor, isso é mais prega de roupa mesmo, né? Eu vou querer a sombra da gola um pouco mais forçada aqui no canto, então eu vou querer escurecer isso aqui. Talvez valha até a pena colocar um pouquinho de dobra aqui. Mesma coisa aqui, ó, eu não preciso preocupar muito com a parte da costura aqui, que eu vou fazer ela toda, né? Vou fazer a volta inteira, né? Então, e aqui a mesma coisa, eu vou puxar essa sombra aqui. Se precisar lá no Blender, eu retoco os encaixes. Então, onde eu estou indo na borda aqui, provavelmente eu não vou acertar o encaixe certinho até eu chegar lá no Blender, né? Então, mas eu quero deixar mais ou menos marcado assim. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui, eu acho que eu quero um pouquinho maior. Eu quero dar um pouquinho dessa curvinha aqui. Então, talvez eu faça realmente a volta.
e escurecer essa beirada aqui também, né? Então aqui eu acho que essa sombra funciona melhor, que ela tá fora do extremo aqui, né? Então dá para fazer essas sombras mais ou menos por aqui. Os elementos, opa, é, os elementos que vão gerar sombra no meu modelo, né? Tipo, a sombra da costura eu já posso fazer. Então, a costura ela gera uma sombra, né? Então, já posso fazer essa sombra aqui também, né? Aqui na manga. Estou dando preferência é, aqui. Ele está exatamente na- no corte, né? Então, deixa eu tirar aqui essas seleções. Eu quero pegar minha varinha mágica aqui e eu quero somar essas duas seleções aqui. Eu quero, inclusive, reduzir o limiar. Não quero anti-eles, talvez. Só selecionar essas marcações aqui para não pintar por cima, né, da manga. Então, select, inverter a seleção. Aqui eu quero subir um pouquinho a opacidade desse, para ver onde que eu marquei aqui a sombra. Ah, tá, marquei ela por aqui. Marquei ela por aqui. Um pouco menor. Só para ter um pezinho assim, né? Provavelmente vou apagar um pouquinho do que eu fiz aqui. Ficar um pouco mais delicado, né? E a mesma coisa na outra manga aqui. É, pegar aqui minha flat color e vou voltar aqui pro meu shade. Mesma coisa, eu tenho que inverter a seleção. Acho que eu tinha ter feito ela. Eu tô com borracha, né? Aí não dá pra ser feliz. Aí. Então, subir um pouquinho a opacidade disso aqui só pra gente ver onde estão as manchas que eu criei. Tô dando uma certa liberdade com elas. Eu não ligo de ter um pouco de liberdade. Mudar um pouquinho. Lá no Blender a gente ajusta de novo, retoca, vai e volta, né? A coisa pode ser um ping-pong, né? Não precisa ser um tiro ao alvo, não. Eu vou deixar, inclusive, isso aqui. Eu não vou apagar essa camada, não, né? E aqui também de sombra, é bom lembrar que se você tem é, um pedaço de tecido sobre o outro, né? Então ele vai provocar sombra, né? Então eu vou ter a sombra do, do tecido sobre o outro e a sombra da marca sobre o pano aqui, né? Provavelmente eu vou ter essa sombra também
dessa costura, eu vou fazer ela um pouquinho mais leve, um pouquinho mais rápido, né? Mas aí eu tenho mais ou menos refeito, e talvez eu queira já puxar um pouquinho da sombra, que vão ser as sombras dos botões para cá. Então isso aqui é a base da camiseta. Lembrando que eu não vou apagar essa camada aqui, eu vou deixar ela fazendo parte da informação, né? A gente vai testar isso aqui, né? É, Próxima coisa aqui da nossa listinha de pintura de figurino. Vamos ver quais são as coisas que eu estou cobrindo, né? Então, eu fiz a marcação de cor base, fiz dobras e pregas, né? Que são exatamente essas áreas que estão gerando sombra, né? As costuras. Então, vamos fazer as costuras. Vamos criar uma camada para as costuras. Eu fiz aqui já uma indicação, né? Mas agora eu quero pintar essa costura aqui. Eu vou criar uma camada para costura. É, e a minha costura aqui, ó, ela está acontecendo nesse rumo aqui, ó, nessa face. Então, eu vou pegar agora um pincel um pouco mais nítido, né? Eu quero fazer uma coisa um pouco mais fina e detalhada. Então, quero um pincel fino, não tão fino, um pouco mais. Aí. E eu provavelmente agora eu vou querer sair um pouco da cor do tecido para poder dar um pouco de destaque. Então, eu vou sair um pouquinho dela só para ter um pouquinho de destaque aqui, tá? É, Então, talvez eu tenha saído demais, assim, eu queria um tom diferente, mas talvez não tão diferente. É só para eu ter um. Né? Então aqui tem costura também. Aqui tem costura também. Eu posso inclusive extrapolar essa costura, tá? Eu posso levá-la para além do espaço do V, né? Aqui vai ter costura, né? Aqui eu vou forçar isso aqui um pouco mais. Forçar um pouco mais, né? É, Tem uma costura que acontece aqui na manga. Tem uma costura que acontece aqui na manga, tá? Eu vou pegar um tom agora mais claro para fazer o highlight da costura. Talvez mais claro, mas eu quero ele mais baseado no tom padrão aqui. Então eu quero ele mais baseado no tom padrão. Eu quero que seja um highlightzinho. Ou seja, eu quero que aonde tem a costura aconteça um highlight. Então vai ter um destaquezinho aqui nesse espaço de costura aqui. Então eu quero fazer inclusive na beirada aqui, ó. E as costuras elas sofrem a ação da sombra, então elas vão ficar por baixo da sombra. Isso aqui vai garantir um pouquinho mais de visibilidade para as minhas costuras, né? E aí se eu quiser fazer linha de costura, né? Vamos pensar que eu quero fazer a linha de costura também, né? Vamos colocar aqui um verde bem mais clarinho, né? Se eu quiser fazer a sugestão de que tenha a linha de costura aqui, eu posso. Não é tão comum, na verdade, aparecer linha de costura na roupa, tá? Mais comum é você ver a dobrinha
da costura, né? A parte que entra para baixo com uma sombra e o tecido que está sobreposto com um pouquinho mais de clareza. Então, o mais comum é ter essa marcação assim, né? É, esse tom mais claro, o que eu vou usar ele é para marcar, se eu quiser fazer etiqueta aqui do da minha roupa, né? Então, eu tinha colocado aqui dois espaços para etiqueta. Lembrando que nesse espaço de etiqueta aqui eu estou pintando de forma solta, assim, para parecer que tem alguma coisa estampada levinha lá, né? E o tom mais claro aqui vai ser o highlight da, dessa etiqueta, né? Então, eu consigo fazer essa coisinha. A etiqueta, o ideal seria que ela fosse em outra camada. Eu fiz ela aqui, mas o ideal seria que ela fosse numa camada à parte, porque afinal de contas eu quero que ela seja por cima da estampa, né? Por cima da textura de tecido que eu for colocar, né? Então, isso pode ser um problema depois, mas talvez não seja, né? Vamos criar uma camada aqui e eu fiz as costuras, né? Então agora eu quero fazer a textura do tecido. Então aqui eu não tenho é uma cochapada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no modelo. Eu fiz uma textura na pele, né, na aula passada, né? Deixa eu ver no nosso planejamento. Textura de tecido, marcação de cor base. Agora textura de tecido, costuras eu já fiz, né? Então, deixa eu voltar aqui nessa camada. Eu vou usar o recurso de padrão mesmo, né? Ele vai ter texturas aqui de papel, né? De escama, né? E eu quero lembrar que a gente viu como é que faz tile seamless, né? Então você pode pintar a sua textura de tecido encaixável, né? E usar ela para poder fazer a textura do seu tecido. Eu quero passear aqui um canvas desse aqui para mim tá bom, né? Um canvas desse tá ótimo, né? E eu tenho como preencher, né? Com a textura, né? Então preencher com padrão, ele vai criar esse padrão para mim. Vamos colocar ele por cima de tudo e eu vou colocar ele multiplicando o meu valor ou ele sobrepondo o meu valor, né? E eu vou reduzir bastante a opacidade dele. Eu quero que ele apareça de forma muito sutil, né? Então, vou colocar aqui uns 10, talvez, uns 10%. Opa, eu acabei pintando ela sem querer. Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Então, vamos colocar uns 10% aqui. Isso aqui já é bom bastante para mim, né? Agora o meu tecido lá ele não vai estar tão achatado, né? Eu posso ficar tranquilo em relação a isso. Próxima camada aqui seria a camada de estampa. E aí, o que que é a estampa disso aqui, né? São listras, é, 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 são florzinhas, né? O que que eu vou pintar como padrão, né? Então, eu vou pegar aqui deixa eu pegar uma cor de outra paleta aqui. Eu vou ter essa paleta automática aqui. Mas eu estou só pegando qualquer cor mesmo, que seja clara e que tenha um pouco de contraste para mim, né? De novo, a maior parte das coisas que eu estou fazendo com detalhe é com esse pincel fininho aqui do Krita, né? E aí, por exemplo, se forem listras, né? É, se forem listras, eu posso fazer elas manualmente assim sem problema, tá?
Isso não é. Isso não é um problema. O que talvez eu tenha que pensar é como que isso acompanha a própria costura da roupa. Então talvez eu faça isso um pouquinho mais solto aqui, né? E aqui, ó, como eu falei, se eu quero fazer uma estampa, a etiqueta ficou no caminho, né? Posso isolar ela com uma seleção mesmo, né? Deixar ela isolada aqui, né? E inverter a seleção, para não ter o trabalho de ter que fazer isso aqui, né? Então, aí aqui, como eu falei, às vezes é bom acompanhar a forminha da roupa, né? Não tem problema a linha da estampa não ficar tão retinha, porque no tecido ele amassa, né? Então fica mais realista, na verdade, se você não fizer. Deixa eu dar uma inverter a seleção. Se você não fizer ela retinha, na verdade, né? Então as coisas elas amassam, né? Então você tem que ter um pouco de liberdade aí também na vida, né? Não é assim. E depois eu vejo como é que ficou lá no Blender. Se eu precisar, eu faço as listras lá. Não sei se é listra que eu quero também, tá? E coisas a se observar em camisetas listradas, né? Tipo, as listras, como que você quer que elas aconteçam, né? Então, eu vou fazer elas aqui nesse sentido. Eu estou mais interessado com a sensação que isso vai dar do que com uma precisão, de verdade. Se não ficar legal essa estampa, eu vou testar outra. Eu queria fazer umas florzinhas, para ser bem honesto, acho que ia ser mais legal. E talvez aqui nessa gola compense fazer listra também, correndo no rumo da gola, assim, né? Talvez compense fazer umas seguindo o rumo aqui da beirada da manga. Talvez gere um detalhe interessante. Isso é tudo para o personagem não ficar muito achatado em cena, né? Ele ter mais leitura de informação, ter um pouco de interesse, né? Tá bom. Fazer um pouco melhor assim. Eu tenho que fazer os botões. Não quero correr risco de fazer meus botões na mesma camada dos outros. No caso dos botões, eu quero que eles realmente apareçam por cima da sombra e por cima da textura, né? Os botões eles não fazem parte do tecido, né? É, Então eu quero eles aparecendo por cima da coisa. Então eu fiz um aqui. Deixa eu desligar várias camadas aqui, só para eu ver direitinho aonde que eles estão. Então meus botões, vai ter um ali, vai ter um aqui, vai ter um aqui e vai ter outro aqui. Vou querer fazer o sombreado desse. Eu não preciso. Vamos usar esse seletor aqui, vamos se divertir com outro seletor. Então eu quero fazer a beirada da sombra dele, a beirada da sombra e a beirada da sombra aqui. Talvez um highlight, mas ele já é bem clarinho. E a linha de costura que talvez eu queira um desses verdes clarinhos que eu usei mais cedo, né?
pôr um pouquinho de sombra nessa linha aqui. Tá. Então esses são os meus botões. Minha textura tem que ser por baixo dos botões. E a minha estampa. Não sei se está funcionando, mas o que eu vou fazer agora é tirar minha seleção. Vou salvar isso aqui e vou exportar por cima do da minha cor, né, que era a shirt color. Aqui no Blender eu vou pedir para ele dar um reload disso aqui. Eu quero tirar minhas marcações aqui. Quero dar um reload. E meio que funciona. Eu ficaria feliz com isso aqui acontecendo na cena do jogo, né? Eu acho que isso aqui faria algum sentido, né? Dá um relevinho, tem as sombrinhas. O que talvez eu queira fazer antes de dar por encerrado essa parte é talvez no meu shade reduzir um pouco da opacidade. Talvez eu queira essas sombras mais delicadas, então vou pôr por 50%, né? Então vamos exportar por cima do shirt color aqui. E vamos dar uma imagem, um image reload. Na cena 3D acaba que não ficou tão legal. Nem tão escuro, nem tão claro. Meio do caminho. Então esse aqui que vai ser o meu resultado de shirt aqui. Então, existe atalho para reload, tá, gente? Então, um pouquinho melhor. Dá para melhorar a pintura da sombra, dá para eu suavizar, por exemplo, essa sombra que não ficou tão interessante, então borrar ela talvez seja um pouco a ideia, né? Então, algumas sombras eu talvez queira trabalhar com elas borrando mesmo, usando esse cotonete, né? E borrando mesmo, deixando ela com as beiradas suaves, tá? Então, isso ajuda bastante as sombras que vocês acharem que ficarem muito marcadas, se suavizar. Sempre interessante suavizar um lado também das sombras, né? Se você quer que essa ação de tecido caído, é bom você suavizar um lado da sombra, né? Ou então um lado de baixo, né? Você pode dar uma borrada geral, assim, que ajuda, né? Na impressão de suavidade de tecido. Vou fazer isso nas beiradas também, né? Inclusive nessa beirada aqui, ó. Então, isso vai dar um pouquinho mais de suavidade. E essa aqui talvez eu queira suavizar inteira, que é a que tá mais marcadona lá. Talvez eu queira suavizar ela inteirona, assim, só pra... Então, beleza. É, deixa eu colocar a estampa por cima, só curiosidade. É, eu acho que eu gostaria de fazer uma outra estampa no design dela, né? Eu acho que ia ficar mais interessante. Ela tá virando tipo atendente de fast food com o que eu tô fazendo de tratamento de figurino dela, né? É, então tá virando balconista do Subway, não sei. É, não é patrocinador, então, né? Não sei, talvez seja melhor realmente fazer uma outra estampa, né? Um outro design de estampa. Mas deixa eu exportar aqui por cima, né? Deixar salvo isso aqui. E vamos ver se a gente consegue ver a mudança que isso vai fazer na hora que eu importar, né? Imagem. Vou dar um reload. Ficou mais suave aqui, né? Eu acho que na hora que estiver rodando no jogo, vai dar a sensação, né? Tipo assim, a ideia é que você está rodando o personagem lá, tem umas sombras que acontecem, mas elas não estão na superfície, né?
E à medida que o personagem vai ganhando detalhes, ele vai ficando também mais interessante em alguns aspectos, né? É, Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu vou tentar uma outra estampa. Vou chamar de flower. Né? E vou usar a mesma lógica de usar aquela corzinha amarela, né? Ela tá aqui para pintar uma florzinha. Talvez eu prefira, né? Quem me viu em aula ao vivo sabe que eu tenho umas camisas floridas que eu gosto, né? É, de umas camisetas com flor, então talvez seja isso que está acontecendo aqui, né? Eu gostar de umas camisetas floridas, né? Inclusive tem alunos meus que têm camisas ótimas. Rola várias invejas das estampas das camisetas. Então, no caso de eu fazer uma estampinha assim de flor, o que eu não vou querer é desenhar essa flor de novo, né? Então, nesse caso, o uso do clone, né? Da pintura de clone, né? Que é esse cara aqui, e usar o Ctrl para marcar um lugar e depois só carimbar, né? É uma ideia. E eu posso tratar isso igual o. Tá vendo? Eu vou ter que arrumar essa etiqueta. Tem que arrumar. Pois eu preocupo com isso, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa da estampa, que é o da textura que é o tecido, que eu não vou preocupar muito com onde que está o encaixe, não. É, Se vocês observarem uma camisa florida, vocês vão ver que as costuras elas interferem muito em como que acontece o padrão da estampa, né? Então, aqui é só um ou outro que eu vou querer num lugar específico, assim, que eu talvez quero colocar uma aqui, quero colocar aqui, aqui. Acho que eu vou querer colocar uma aqui só para pegar uma beiradinha. E aqui só pra pegar uma beiradinha assim. É... Aqui achei que estava mais dentro, né? E aí eu vou pegar agora aquele pincel que eu estava usando como borracha, vou apagar aonde eu quero que a etiqueta sobreponha. De novo, eu devia ter feito uma camada à parte, né? É, e aqui também aonde essa gola pega aqui eu vou apagar, né? Deixar aqui. Isso aqui não é a gola, isso é a beirada da manga, na verdade. E vamos ver como é que fica. Essa daqui talvez eu queira uma opacidade menor também nela. Talvez eu queira uma opacidade menor, para ela não competir tanto com o design do botão, assim, parece que está mais inserida na textura, assim. Então, vamos exportar sem a camada de UV. Vamos exportar Shirt Color. E eu prefiro. Tá mais bonitinho, ó. Aqui eu só errei nesse pedaço aqui, ó. É, Isso aqui eu tenho que arrumar. Na costura eu tenho que cortar ela, mas fora da costura não. Então essa flor aqui é que eu tenho que arrumar. E essa daqui também eu posso tratar, ó. Então são as duas que eu tenho que mexer, né?
É, então, deixa eu vir aqui no meu UV aqui, só para eu localizar isso aqui. Então, aonde tem a costura, eu posso apagar mesmo, né? Considerar que o outro pedaço de tecido que emendou aqui não está encaixado certinho. Mesmo. Então aqui, ó, mesma coisa, eu posso desconsiderar esse encaixe aqui, né? E tem uma delas que tá cortando, porque ela tá no meio do corte de UV. Essa daqui, ó. Então essa daqui eu vou apagar. Essa daqui inteira, vou apagar ela inteira. E vou carimbar uma nova aqui, né? É, vou voltar lá no meu clone, né? E, e aí eu quero carimbá-la dentro dentro do espaço, né? Aqui, ó, é interessante fazer uns carimbos estranhos também. Eu faria uma flor pela metade aqui, ou mal encaixada, assim. Eu faria isso aqui numa boa. Então vamos voltar lá pro meu pincel fininho, né? Um tamanho bem minúsculo aqui. E a gente vem passa a borracha aqui, dividindo, né? Quem olhar a camiseta estampada vai ver que essas coisas acontecem, né? Esses desencontros de tecido acontecem. Então eu tô. Então, era aqui, ó. Aí. Então, aqui ficou mais interessante do que aqui, ó. Né? Isso faz mais sentido como roupa do que isso aqui, na real. Então, vamos finalizar esse cara aqui também. Então, aonde tiver a costura, eu quero apagar, né? E talvez eu queira apagar até mais do que só o encaixe. Então, todo lugar que tiver costura, eu quero conferir para ver se tá pegando e fazendo né, essa marcação aqui na estampa, né? Isso que eu vou deixar. Isso aqui eu vou deixar assim. Eu vou apagar esse lado de cá. Parece que acabou o tecido ali, né? Legal. E aí, quanto a desgaste, poimento, envelhecimento, né? Eu não tenho, não acho que é o caso dessa personagem, não. Mas se eu fosse pensar num lugar de desgaste e poimento, eu provavelmente trataria as áreas externas de manga, de camisa, que é um lugar que entra muito em contato. Então, é um lugar que geralmente vai puir primeiro, né? Então, vamos colocar aqui uma camada nova de desgaste. Descraste, que eu escrevi aqui, gente. Desgaste. Tem que dar um mau nome em inglês, né? Então, é, chamar de extra porque faltou a palavra. É, se eu, deixa eu pegar essa cor aqui, ó. Então,
nessa camada aqui, aconteceria a coisa de polir e desgastar. Polir e desgastar geralmente é perder um pouco da saturação e ficar mais claro, né? E é um tipo pode ser bem mais claro que isso, na verdade. Puxando mais pro azul, mais pro cinza. Então, seria a coisa mais manchada, assim. Eu quero pegar, inclusive, esse pincel redondinho mesmo, que eu acho que vai ser mais interessante. Então, é onde a gente teria um desgastezinho, seria na beiradinha da manga, né? É, e se vai fazer rasgo, né? Tem que pensar o seguinte: eu não posso fazer ela com alfa, porque se eu fizer com alfa, eu não vou ter nada por baixo, né? Meu modelo é oco, então teria que fazer a pele e aí eu perco um pouco de customização, mas é possível também considerar fazer, né, um pouco de desgastes ali. Eu vou pegar a dobra da gola. Esse seria um lugar onde sujeira, mancha acontece, né? Em roupa também, se você quiser desgastar, essa área da axila, ela tende a amarelar e ficar, né, mais manchada, né? Então são áreas que a gente vai ver esse desgaste acontecendo, né? Então eu vou deixar essas duas manchas aqui, né? Vamos ligar todo mundo de volta aqui, exportar é, por cima do meu shirt collar e vou dar acho que talvez nem apareça tanto, mas vamos lá. Eu liguei tudo, inclusive a estampa inclusive a coisa da listra, né? Tudo bem. Mas aqui começou a aparecer os desgastes, né? De onde viria o espaço do poimento, né? Então, seria um lugar para eu pensar nesse, nesse, nessa situação, né? A roupa desgastou, amassou, né? Danificou, né? Onde que isso seria interessante? Eu não quero essas listras. E talvez eu queira colocar um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais. Cadê meu. Um pouquinho mais por aqui, que é a beirada da roupa lá, né? Aonde que está acontecendo esse desgaste que eu estou colocando aqui, né? Ah, simpático. E aqui vou dar um Alt R aqui. Então tem um desgastezinho ali, tem o tecido. Lembrando que eu não vou dar nenhum zoom extremo nessa personagem, né? Então eu posso ficar tranquilo que ela está com a roupinha dela. Próxima etapa seria eu pintar a saia já, né? E qualquer detalhamento adicional no personagem, ele viria depois de eu ter todos os blocos de informação, né? Então, se eu pintar a saia e o sapato, aí depois eu voltaria, por exemplo, na pele, no rosto, para poder acrescentar detalhe. Então, se você estiver pintando o personagem, é sempre bom pensar assim, não, se você desenhou a informação básica que você quer, você pode passar para a próxima etapa e depois voltar polindo, né? Polimento é sempre a última etapa da nossa pintura. Mas é isso. Quem tiver assistido, brigadão por assistir e eu espero de verdade ter ajudado alguém com essa aula.